Olá, bom dia, tudo bem? O programa Opinião Minas desta quinta-feira destaca duas atrações culturais desta semana aqui em Belo Horizonte. Hoje vai ter lançamento de livro Nós da Poesia, Vozes da Rua na Associação Mineira de Imprensa, com música, poesia e exposição fotográfica. A programação lembra os 50 anos do golpe militar, valorizando a liberdade nas expressões culturais e faz homenagem a artistas como Geraldo Vandré, que sofreram com a ditadura no Brasil. Em nosso estúdio, nós recebemos a historiadora Dalva Silveira, uma das autoras de Nós, da Poesia, Vozes da Rua. No segundo bloco deste mesmo programa, nós vamos conversar com o trio Groove, da Esquina, que se apresenta no Centro Cultural Lagoa do Nado, neste sábado. Agora, falando sobre o lançamento do livro, bom dia, tudo bem, Dalva? Tudo ótimo. 50 anos do golpe militar, esse ano está marcando esses 50 anos, uma atividade intensa, né? O Brasil relembrando esse momento. Antes da gente falar especificamente do livro, ou especificamente também sobre o seu outro livro, eu queria que a gente aproveitasse esse momento para fazer essa recapitulação desse momento histórico. Entre ali março, finalzinho de março e abril, maio, todo mundo falou muito sobre isso, né? Mas é uma coisa que está presente, né? A restrição da liberdade, talvez quando a gente tem a liberdade, a gente não valorize tanto, né? É verdade. Eu acho que, é muito oportuno, né, num livro de poesias, você homenagear o Geraldo Vandré, porque ele ilustra muito bem, né, os dramas, né, que passaram os artistas da arte engajada dos anos 60. E a ditadura militar é sempre muito bom falar sobre ela, porque ela é um caso mal resolvido, é uma história mal contada, né? Porque o Brasil é o único país da América Latina, né, em que os torturadores não foram julgados, né? Então permanece, né, uma espécie de melancolia, essa lembrança triste, né? Além das sequelas, né? Porque quando você não pune os criminosos, deixa um rastro de impunidade no país. E isso acaba se traduzindo em alguns aspectos e comportamentos que a gente percebe até hoje. Com certeza. Por todos os lados, né? Tá aí talvez uma das razões da nossa violência que chega a assustar no país. Com certeza. Né? Porque os efeitos da ditadura militar é de longa duração. Né? Não é uma coisa, né? Demora, né? As sequelas são muito grandes. Né? O Geraldo Vandré, por exemplo, ele nunca mais cantou depois que ele volta de um exílio conturbado. Então a história dele tornou-se enigmática. Assim como é enigmática a história dos porões da ditadura militar, né? Em que os crimes cometidos, né? As pessoas não sabem claramente sobre os crimes cometidos. Então realmente é um problema social, né? Que a gente vive Eu acredito, Dalva, que um dos aspectos também assim que deixam essa marca e ao mesmo tempo chama a atenção dessa geração, a gente está falando sobre essa valorização, o lançamento de um livro, a poesia, valorizando a liberdade, é a necessidade também dessa produção nossa cultural relembrar, não só relembrar o momento, mas valorizar a liberdade de expressão, né? Valorizar o momento que a gente vive no nosso país, que nós podemos ter opiniões divergentes, que as pessoas podem discordar. E às vezes eu fico olhando para a nossa produção cultural, pelo menos essa produção cultural mais, podemos dizer assim, que faz mais sucesso, que está aí mais pulverizada, ela parece que é tão vazia desse sentido, né, dessa valorização, e que nos remete a pegar esses nomes da nossa história, que foram perseguidos e que sofreram, e valorizá-los ainda mais, porque no momento de um conturbado, eles conseguiram produções culturais e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, superam as atuais produções, né? É de chamar a atenção isso. Com certeza. Tanto é que a imortalidade, por exemplo, a canção de Geraldo Vandré, né, para não dizer que não falei das flores, né, que é conhecida popularmente como Caminhando, ela está em todas as passeatas, né, em todos os movimentos, as pessoas que se sentem oprimidas, né, cantam, caminhando e cantando. Eu já vi as pessoas cantando. Normal. Então é imortalidade. Porque eu acho que antes do golpe de 64, o país vivia uma efervescência cultural muito grande, né? Os jovens estavam indo para as ruas, muita participação política. Então esses cantores que participaram da canção de protesto, vou dar um exemplo, que é a canção, né, a qual Geraldo Vandré se enquadrou. Eles tinham todo esse legado de efervescência cultural do país. Então, esse legado ele foi interrompido. A ditadura militar, ela cerceou, né, um crescimento cultural da população. Assim, né? Ela até tentou e usou todas as forças para minar.
Mas a história não permitiu que ela fosse Com fulminada. certeza, né? Tentaram silenciar. Por exemplo, o Geraldo Vandré, né? Que eu acho que ele é singular, porque muitos continuaram, né, trabalhando. Ele parou. Deixa então, eu aproveitar que você vou falar, uma você está singularidade. falando do Geraldo Vandré, vou valorizar aqui o seu trabalho, porque é o seu livro, A Vida Não Se Resume em Festivais, que é o livro da Dalva Silveira sobre a vida de Geraldo Vandré. Não é esse livro que está sendo lançado hoje, nós vamos falar daqui a pouquinho do lançamento. Mas é só porque você está citando tanto a história dele, é importante mostrar para as pessoas. Com certeza. É porque ele parou, eles tentaram silenciar o Geraldo Vandré, mas a música dele ficou imortal. Sim. Né? Ela continuou, então eles não conseguiram. Isso tem a ver com o livro que vai ser lançado, que é o Nós da Poesia, porque eu acho que é a capacidade que a poesia tem, né? De ser revolucionária, de se imortalizar. Mesmo o artista parando de cantar, a obra sobrevive ao tempo. E até hoje se encaixa como uma luva, né? Nas passeatas. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de dizer o que eu vou me referir agora, porque a gente pode soar como sendo assim, achar algo positivo numa situação que não foi nada positiva. Todo tipo de violência, todo tipo de repressão não pode ser positivo para a história de povo algum. Isso é uma verdade. Mas a superação desses artistas nessa produção cultural, da forma como que desafiaram, usaram toda a criatividade, algumas vezes para burlar todas essas histórias e eternizar certas coisas, há de ser valorizado. Então, estamos valorizando a capacidade dos artistas e jamais a circunstância que os colocaram sobre isso. Deixa para referir. Por isso que eu acho que a repercussão dos 50 anos de 64 é importante para o nosso país para discutir, pela valorização desse momento atual também. Eu acho que isso tem que chamar a atenção. Por isso que iniciativas como essa, né, de trazer a poesia para poder discutir esse momento, são tão importantes, porque hoje a gente dispõe da possibilidade de um lançamento que não seria possível durante o período da ditadura militar. E é interessante porque, naquela época, né, eles colocavam a arte engajada com um sentido político mesmo, de intervenção. Então, de uma certa forma, quando a ditadura militar ela assume o poder, ela não vai, por exemplo, censurar o cinema, a música, por exemplo. Ela vai censurar alguns tipos de filmes e alguns tipos de música. O que vai acontecer? Então, de uma certa forma, ela vai estimular outro tipo de arte. Pois é, e é isso que a gente precisa estar muito atento. Exatamente. Né? Eu gosto da visão, nós fizemos uma palavra cruzada com o professor Daniel Arão Reis, que é até colega da senhora em termos de historiador também, e ele falando, gente, atenção, o golpe de 64, né, a Revolução de 64, seja o que você quiser chamar, né, de revolução. Seja o que você quiser dizer, foi algo gradativo, que veio crescendo na sociedade. Durante um momento, quando ele chegou, ele tinha um grande apoio de parte da sociedade, achando, até de intelectuais. Faz sentido, E ele veio colocando como que as pessoas não perceberam que queria chegar aonde as coisas iam chegar. Aí agora você coloca, por exemplo, como que se deu esse início dessa censura. Primeiro, a gente não silencia todas as vozes. Primeiro, a gente dá mais microfone para aquelas que nós queremos. Com certeza. E aí que eu chamo a atenção para o momento que nós, como história, como mundo, precisa observar e a gente olhar com desconfiança, porque também isso pode acontecer novamente. Com certeza. Na nossa cara. E aí a água esquenta e a gente não pula da água, como a analogia que eles gostam de falar do sapo, né? Joga um sapo na água fervendo, ele não vai ficar. Mas se você esquentar a água, ele fica ali achando que está tomando um banho morninho. A sociedade tem que tomar cuidado com essa história da água esquentando. Com certeza, porque eu acho que tem uma ditadura implícita. Quando a mídia só veicula o que ela quer e não veicula coisas, né, que falam desse tempo, porque realmente tudo é fruto. Né? Não vou te falar que a ditadura é culpada de todos os males. Sim, claro. O que ela vai fazer é piorar um pouco a situação, né? Se a gente com a internacionalização do capital, as nossas explicações, a gente vai ter que ir lá no nosso descobrimento, com certeza. Ou da nossa colonização. A gente vai sempre encontrar características ruins. Mas eu chamo a atenção porque eu acho que é bacana esse tipo de iniciativa e é interessante as pessoas perceberem como que se dá os processos. Com certeza. Como que a gente vai sendo
vítima de algumas coisas, e depois a gente vai olhar para a nossa história daqui 50 anos e perceber, gente, a gente viveu um momento complicado ali da história, né? Ou vivemos um momento ótimo da história e não aproveitamos que seja esse o momento. Por isso que eu acho que esse momento de quando a gente tem liberdade de poder divergir, de poder ter leituras divergentes das coisas, não uma imposição, porque qualquer imposição é prejudicial, né? Com certeza. E por isso que é o momento de refletir. E esse livro é interessante porque ele ajuda no debate. Porque, na verdade, nós estamos engateando na democracia. Sem dúvida. Fomos interrompidos e estamos engateando. Então, eu acho que é um livro interessante porque a gente vê que tem estudantes publicando poesias de 18 anos sobre a ditadura militar. Então, eles percebem as sequelas, né? Eles só percebeu o pós. Né? Exatamente. Viveu, assim como tem pessoas que viveram, né? Que foram extremamente machucadas pela repressão. Sem dúvida. Né? No meu trabalho é maravilhoso porque eu tenho a possibilidade de crescer como pessoa, porque eu convivo, eu vejo pessoas que passaram por essa situação. E são vítimas. O Geraldo Vandré, por exemplo, eu vejo como uma lenda viva. Porque ele é um artista vivo, mas que nunca mais cantou. Sim. Então é aquilo que a gente chama de morte social. É você ser impedido, né, de exercer a arte no seu país. E ele é uma pessoa nacionalista que tinha muito a oferecer, porque se ele estivesse produzindo, teriam, né, obras riquíssimas, Sim. né? Ele foi impedido, e não é só ele, né? Outros, né? Sidney Miller, né, outra pessoa que sumiu. O Sérgio Ricardo, né? Eram pessoas que eles tinham essa linha de realmente protesto, não usavam a linguagem da fresta, eles não usavam, que é aquela linguagem que despistava, né? Eles eram muito explícitos. É uma linguagem que parecia um soco. E a ditadura não aceitava isso, né? Sem dúvida. Então, aí a repressão para esses foi muito mais... Aí a repressão foi muito, né? Muito mais feroz. Marcante e Os outros driblavam. Não vou dizer que não foi, né? Cada um sabe da sua dor. Claro. Mas se Não, eu claro, dolorido foi para todo mundo, mas... Foi para todo mundo, mas a pessoa que realmente, né? E era uma juventude sonhadora. Sim. Né? Que eles chamam de romantismo revolucionário, né? Alguns estudiosos chamam de isso. Era aquela crença de que o país ia melhorar. Era bonito, as pessoas tinham orgulho, né? De serem brasileiros, eles falavam com felicidade, eles acreditavam que o país ia... E esse é um tipo de coisa que a gente ainda precisa retomar para os dias atuais. Com certeza, nós estamos precisando disso. Desses aspectos, com a grande vantagem que hoje, diante do próprio desenvolvimento do mundo, né, da forma que a gente pode dizer, do mundo que a gente vive, da forma que a gente está engatinhando nessa nossa democracia, a gente pode fazer isso tudo só com as flores. A gente não precisa mais das armas. Sim. E a gente pode fazer as maiores armas, né? Maior do que qualquer baioneta de qualquer arma são as ideias. E esse é um caminho. Com certeza. E que tem tudo a ver com esse livro, né? E aí, esse é o caminho. Então vamos falar do livro. Vamos falar do livro. Nosso tempo correu aqui. É que é tanto assunto, tanta a gente vai falar do falar. lançamento. Vou já te agradecer, mas vou dizer antes o seguinte. O Nós da Poesia Vozes da Rua, o lançamento é hoje na Associação Mineira de Imprensa e vai ter música, poesia, exposição fotográfica que é aberta hoje, mas ela vai continuar. E você pode entrar em contato não só para poder ter essa programação que vai lembrar os 50 anos do golpe militar, está disponível aí o site que a gente está colocando na tela para você, mas também participar desse momento, que é esse lançamento hoje, que tem todo esse momento de música, vai ter música do Geraldo, não vai? Vai ter música, não vai? Da época da ditadura militar. Com certeza. Vale a pena, né? Você relembrar, né, que apesar de todos os problemas sociais e políticos da época, a gente tinha muita gente fazendo coisa bonita. Vale a pena lembrar e inspirar, né, Dal? Inspirar. Achei Vamos muito inspirar. legal nesse idealismo, nessa vontade de fazer bem feito. E hoje a gente poder trazer isso de volta com certeza, pra gente. Muito obrigado. Olha, a gente vai continuar, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.